Olá, aqui é José Almeida Campos, do Futebol Retrô. Jogou no seu time e fez isso. Trazer a história de Romário de Souza Faria, do Romário. Iniciou sua carreira no Vasco da Gama em 84 e ganhou títulos pelo Vasco da Gama em 87, 88, o Campeonato Carioca, quando o Campeonato Carioca ainda tinha status de grande campeonato, né? Tinha aquela status, era difícil de vencer o Campeonato Carioca, e tinha grandes jogadores do Campeonato Carioca. E se transferiu para o PSV e foi campeão no PSV no campeonato de 90, 91, 91, 92 e 93. E artilheiro de tudo, nos 3 anos seguidos do campeonato. E artilheiro também da Copa da UEFA, com 7 gols. E vale ressaltar que nessa época o Romário cobrava pênalti muito raramente. E os cobradores só cobravam pênalti quando não tinha outro jogador mesmo. Ele foi artilheiro de bola rolando, né? Se tirassem os pênaltis, os gols de pênalti, ainda assim ele seria artilheiro. Foi campeão da Copa do Mundo de 94, campeão do Campeonato Espanhol de 93, 94 pelo Barcelona. Voltou ao Brasil no Flamengo, foi campeão carioca de 96, campeão brasileiro do Vasco de 2000. Difícil falar os títulos todos de Romário, só lendo, né, as artilharias, tudo. É o jogador mais velho a ser artilheiro, conseguir ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Tem muitos títulos individuais e coletivos. E muito jogo dentro do campo também, né? Um jogador que, na minha opinião, na minha visão de futebol, ele iniciou a carreira, se divide em dois Romários, né? Vamos dizer assim. Ele iniciou a carreira com o Antônio Lopes, um treinador que nós vamos falar aqui no canal também, um treinador sempre à frente de seu tempo, um homem muito inteligente, criativo, um estudioso do futebol, e escalou Romário, podia-se dizer assim, como o 4º homem de meio de campo. Um homem que não era aquele jogador que só cercava, não. Um jogador que era integrante do sistema de marcação do Vasco da Gama. Era um jogador de meio de campo, que lançava, que enfiava a bola. A gente pode ver no vídeo aí no campeonato de 87, que ele pega a sobra de bola e o Luiz Carlos, que é um jogador de meio de campo, se desloca aí para o lugar dele, na minha esquerda. Ele lança a bola, faz a enfiada com um meia, e corre para pegar a segunda bola, se tivesse. O Luiz Carlos cruza para a área, o Roberto domina e passa para o Tita. E ele já está na entrada da área para esperar o rebote, fazendo a função de jogador de meio de campo. Então ele atuava numa função maior, numa parte maior do campo nessa época. A gente vê gols e jogadas dele aí nessa parte do campo. E ainda assim artilheiro, né? Sem cobrar pênaltis nessa época. Então, para mim, até 94, um jogador ainda maior, né? Ainda melhor. E se comparado aos grandes jogadores de futebol brasileiro, a Zico e a outros grandes jogadores de futebol brasileiro, e a Ronaldinho, Fenômeno, aos outros grandes jogadores, eu acho a Romário ainda, pelo menos nessa época, superior, na minha opinião. Um jogador maior ainda, né? Fazia um futebol ainda mais bonito. O Romário ganhou a Copa América de 89, junto com ajudou a seleção brasileira a ganhar a Copa América de 89. Um homem já vinha quase 50 anos sem o Brasil ser campeão da Copa América, né? E ganhou com um gol de Romário do Maracanã, num jogo contra, ganhou da Argentina e do Uruguai, né? Da Argentina na semifinal, uma apresentação de gala do Romário, e depois no final contra o Uruguai, gol de Romário. E os jogadores ficaram muito marcados, né? Ganhou depois da Copa do Mundo de 94, em 97, 99 também, campeão da Copa América, de forma brilhante também com o Zagallo de técnico, atuações brilhantes na seleção brasileira e nos clubes em que jogou, né? O Romário, agora, depois da Copa de 94, o Romário passou a ser um jogador diferente, um jogador com funções diferentes, mais de 9, mais de jogador matador, com muita eficiência e um futebol com uma plástica muito bonita. Não dá para dizer que Romário jogou mal, a gente pode dizer isso, mas tem que completar a frase, né? Romário jogou mal aquele dia para o nível de Romário, né? Porque no dia nenhum que o Romário entrou no campo, dentro das 4 linhas, ele jogou mal. E queria esclarecer uma outra coisa, pelo menos na minha visão de jogo, porque eu não vi só videotapes de Romário, nem melhores momentos. Eu vi Romário jogar efetivamente os 90 minutos, pude analisar. O meu amigo aí, o Gilcélio de Almeida Jacinto, o meu xará, Almeida também, ele relata que eu vivenciei aquele tempo, né?
e que posso falar de maneira mais clássica. E ele tem um pouco de razão mesmo. Vivenciei, vi o Romário jogar efetivamente o tempo todo, né? Então, dificilmente, não sei a preparação dele, eu não conheço a infraestrutura de carreira dele, mas o que eu conheço do futebol, dificilmente eu afirmaria que ele não treinava. Um jogador preguiçoso que não gosta de treinar e talvez tenha uma forma de treinamento diferente dos outros jogadores. Mas eu olho assim, a camisa do Romário estufava o peito, o short pegava na coxa, assim, você via que era um jogador preparado, um cara com físico, e a demonstração da capacidade atlética dentro do campo, nós vemos nos vídeos aí, quem faz esse tipo de jogada aí não está mal preparado fisicamente. Eu não acredito que em momento nenhum da carreira dele, ele deixou de treinar, ou foi relapso com o preparo físico. Ficou essa fama aí, talvez ele tenha até aproveitado, nadado nessa fama aí de preguiçoso, de jogador que não treina, mas eu não acredito nisso, pela performance do Romário dentro do campo e pelos números, né? Quem faz 1000 gols na carreira, não é uma pessoa que não treina, né? Não se importa com o adversário, não treinava pênaltis, eu não acredito nem nisso, que ele não treinava pênaltis, né? Porque não acredito que o jogador que vai decidir a Copa do Mundo contra um time da Itália, que é um time reconhecidamente efetivo na defesa, jogo fácil de terminar empatado, ele não treinar ou não estudar o goleiro adversário. Eu tenho certeza que ele treinou, eu tenho certeza que ele estudou. Isso não tira o brilho nenhum, nem a capacidade de golear do Romário, né? Pelo contrário, para mim, na minha opinião, aumenta mais ainda os atributos dele enquanto jogador, enquanto futebolista. Então, nós falamos aqui de Romário do Souza Faria. Romário, jogou no seu time e fez isso, você sabia?